Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículos do 38 até o versículo 18, capítulo 20 também e o versículo 18. 19 de João, verso 38, o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos os permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. A ressurreição, João 20, do verso 1 até o verso 18. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro, com o outro discípulo, foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite estaremos falando sobre o sepultamento de Jesus, a ressurreição e a aparição de Jesus para Maria Madalena. Nós vamos perceber que no sepultamento de Jesus aparece aqui 2 discípulos que estavam em oculto. Sabe aquelas pessoas que ainda não têm coragem de se declarar fiéis? Eram esses 2 que vão aparecer aqui nesse texto. Esses 2 são pessoas muito importantes do império religioso e político da época. Nicodemos era doutor da lei, um fariseu,
José de Arimateia era um senador honrado do poder romano e também fazia parte do sistema religioso judaico. Esses dois eram seguidores de Jesus em segredo, com medo do que os judeus podiam lhes fazer. Nicodemos teve um encontro com Jesus de noite, no Evangelho de João, capítulo 3, aparece, porque ele tinha medo de se autodeclarar seguidor de Jesus. Ele foi ter de noite, no escuro. Mas em João, capítulo 7, versículos 51, 52, 53, Nicodemos aparece fazendo uma defesa de Jesus perante o tribunal dos principais dos judeus que queriam prender a Jesus, mas não conseguiram, porque Jesus falou com autoridade no templo. E Nicodemos disse: a nossa lei não nos autoriza, disse perguntando, não nos diz a nossa lei que não devemos julgar alguém sem antes primeiro o ouvi-lo? Então, por que nós estamos querendo julgar Jesus sem antes primeiro parar para ouvi-lo? Nicodemos defende Jesus aqui, correndo risco de perder seu emprego, seu cargo de fariseu. Então ele prefere seguir a Jesus mais discretamente. Já não era mais oculto, porque ele defendeu Jesus diante dos injustos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que eram dois, um em atividade e o outro aposentado. O aposentado era Anás, o velho. O Caifás era o mais jovem em atividade. Nicodemos corre risco, aparece defendendo Jesus, e agora no final Nicodemos aparece querendo cuidar do corpo do defunto Jesus. Nós vamos aprender uma lição aqui nesse texto hoje, que aquilo que ninguém dá mais nada, aquilo que às vezes a gente prefere desistir de fazer, porque é algo que não vai ter aplausos, reconhecimento de ninguém, é aí que mora o segredo, e nós devemos ter a sensibilidade de aproveitarmos aquele momento e transformarmos aquilo num momento de conquista que vai ficar marcado na nossa história. É uma coisa mínima, insignificante, desprezível, mas que a gente sabe tirar proveito daquilo e transformar aquilo num momento de alegria, um momento de glória, um momento de sagrado. Ao invés daquele momento ficar profano, feio, sujo, imundo, que a gente quer esquecer, a gente faz daquele momento o melhor momento da nossa vida, porque a mente de Cristo, ela é apta a fazer isso, transformar tristeza em alegria, transformar choro em satisfação e prazer, transformar trevas em luz, transformar doença em cura, em saúde. Essa é a tarefa da pessoa que está perceptível, sensível à voz de Deus. O corpo de Jesus estava morto. Os discípulos de Jesus tinham ido todo mundo embora, com medo de morrerem também. E aí aparece dois homens que estavam em ocultos: José de Arimateia, senador honrado, e Nicodemos. Dois caras que ninguém esperava que iria marcar a história do Evangelho. Eles não seguiam a Jesus, não eram discípulos fiéis de Jesus, eram apenas admiradores, mas seus corações estavam voltados ao Senhor. E quando o corpo de Jesus estava lá todo esbagaçado, só não tinha quebrado os ossos, mas o corpo todo aberto, o coração do lado de fora, fígado do lado de fora todo rasgado, pulmão dilacerado, aberto, corpo todo ensanguentado,
O que era que fazia com um corpo desse? Jogava no entulho de lixo. Jogava lá no lugar chamado caveira. Até o lugar Calvário significava caveira, lugar de esqueletos, de corpos mortos. Muitos urubus talvez ali, muitos corvos, muitos animais que escarneciam daqueles corpos, restos de vidas humanas. Corpos de ladrões eram jogados no lixo. O corpo de Jesus iria ser jogado no lixo. Mas aparecem dois homens ricos, poderosos socialmente, de influência religiosa e política, e diz: opa, esse homem não vai ser jogado com os outros. O corpo dos dois ladrões que estavam do lado de Jesus foram jogados no lixo. Não tiveram túmulos para eles. Não tiveram catacumba para os dois corpos que morreram do lado de Jesus. Eles não tiveram essa dignidade porque eles realmente eram ladrões. Mas Jesus morre inocente e José de Arimateia e Nicodemo diz: não, nós vamos comprar essa briga e nós vamos botar o corpo de Jesus no melhor dos túmulos, em túmulo de rico. E isso é para se cumprir o que está escrito em Isaías capítulo 53, que fala que entre os ricos ele foi sepultado. Quer ver? Isso foi falado 500 anos antes de Jesus vir à terra. Está escrito em Isaías 53, versículo, deixa eu ver aqui de qual versículo é, se é o 10 ou é o 11. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos, e com os poderosos, ele seria enterrado em túmulo de poderosos, de ricos. Tem outro versículo aqui mais atrás, sim, 53:9 de Isaías, diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Por isso que colocaram o corpo de Jesus com o rico, na sepultura que era dos filhos ou do próprio José de Arimateia, senador honrado, homem que não ia ser jogado no lixo o seu corpo, ia ser colocado num túmulo de rico, de alguém de prestígio, de autoridade. Então, por que o corpo de Jesus foi enterrado num lugar, num túmulo de rico? Porque ele não cometeu injustiça, ele morreu inocente. 53:9 de Isaías, vamos decorar. 53:9 de Isaías. E aqui nós vemos o exemplo de podermos aproveitarmos aquele pior momento da nossa vida para podermos cantar um hino ao Senhor. Por exemplo, na pandemia eu perdi meu dinheiro todo de trabalhar, fiquei totalmente desempregado, mas eu fui para a Ceasa com a Bíblia, e a Bíblia tinha uma harpa, e eu comecei a cantar os hinos em plena feira. O momento de entrar em desespero não é para entrar em desespero, é para você ganhar forças e se preparar para a nova etapa que vai chegar para a sua vida. José de Arimateia aqui e Nicodemo estavam se preparando para uma nova etapa que ia acontecer nas suas vidas, que era a ressurreição de Jesus.
Eles sabiam que esse corpo, esse defunto, não era igual aos demais. Se tratava do corpo do Filho de Deus, daquele que criou o universo. Aquele que teve capacidade de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto. E por que ele não teria capacidade também para ressuscitar? Diz a Bíblia que José de Arimateia preparou o sepulcro. Já Nicodemos preparou. Sabe o que foi que ele preparou? Olha só, versículo 39 do capítulo 19. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra, equivalente a 32 quilos de mirra, e aloés. Mirra e aloés. Aloés é a aloe vera, aquela babosa que a gente conhece na roça. Só que a babosa misturada com mirra. Isso era para passar no corpo do defunto e ele não apodrecer com rapidez. Tipo um conservante, para o corpo não transmitir tanto odor. Era tipo um embalsamamento. Só que o corpo de Jesus não foi atado com ataduras, como o corpo de Lázaro. O corpo de Jesus não foi mumificado. O corpo de Jesus foi embalsamado com mirra e aloés. Foi enterrado como rico. É isso que o texto está querendo dizer. Se na tua vida está acontecendo um momento de miséria, um momento de dor, de aflição, de angústia, faça desse momento como se fosse o dia do seu aniversário. É o dia da sua conquista, foi o melhor dia da sua vida, porque é da tristeza, é do choro que se sai a novidade que se irá viver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quantas vezes eu já transformei meu choro em sorriso? Eu disse, isso está acontecendo, porque Deus tem o melhor para mim. E eu coloquei isso na minha cabeça. Sempre que acontece alguma coisa horrível, ruim, eu não digo porque eu sou assim, porque Deus não gosta de mim. Eu não começo a me maldizer, eu começo a glorificar a Deus, porque eu sei que aquilo está sendo a permissão de Deus para acontecer o melhor dele para a minha vida. Para acontecer o melhor de Deus, é preciso eu passar pelo pior processo. Se for necessário para ter que passar pelo pior processo, isso não é uma regra, isso não é uma doutrina, mas se for necessário ter que passar pelo vale da sombra da morte, que eu passe dando glórias a Deus. Por exemplo, aqui no templo não temos uma faxineira voluntária, missionária para faxinar. Eu mesmo tenho que aproveitar esse momento e eu mesmo ir faxinar, lavar a igreja, lavar. Hoje mesmo lavei cadeira por cadeira, uma por uma, passando a esponja com sabão, passando o pano depois da esponja com sabão, em todas as partes da cadeira do melhor possível, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para meu Deus. A água mineral, comprei a água, lavei o vaso por dentro, passei a bucha por fora, passei a bucha no vaso todo por fora, nas laterais, na cadeira, o banheiro bem lavado, o vaso sanitário bem lavado. Esse momento de sujeira não é um momento para eu dizer, meu Deus, o Senhor não está comigo. Não, Deus está comigo nesse momento. Eu vou zelar da casa de Deus.
do piso, eu vou zelar das paredes, eu vou cuidar, eu vou botar a cortina, eu vou cuidar do microfone, eu vou manter as coisas limpas, porque eu sei que o meu milagre vai acontecer na hora certa. O meu Jesus vai ressuscitar na minha vida, no meu ministério, no meu negócio, no meu projeto, no meu intento. Ele vai ressurgir. Ele não vai me deixar fracassado, Ele não vai deixar-me morto. Eu faço um ato profético nessa noite, que esse ministério Assembleia de Deus Água Viva será o maior ministério evangelístico do século 21 em apenas 7 anos de trabalho. Teremos igrejas abertas em todos os estados do Brasil, uma em cada estado, em 7 anos. Esse é meu ato profético para os próximos 7 anos. 2022 até 2029, nós teremos uma igreja aberta em cada estado do país. É o desejo do meu coração. E eu determino em nome de Jesus que isso vai acontecer. O que depender de mim, eu irei fazer. Mas a resposta vem do meu Deus. E eu digo para Ele todos os dias: estou preparado para o crescimento. E eu sei que esse momento de evangelização que eu faço todos os dias, e que as pessoas negam, dizem: não vou para o culto agora, não vou para outro lugar, vou para outro local. Não tem problema, eu sei que o meu Deus vai ressuscitar na hora dele, no tempo dele. Ele vai ressuscitar essas pessoas. Mas o meu trabalho eu preciso fazer com maestria, com carinho. Você sabia que Nicodemos pegou aqui o melhor óleo, a mirra e o aloés, caríssimo? Isso era dinheiro alto, investimento alto, como de Maria, irmã de Lázaro, que provavelmente era a mesma Maria Madalena, que antes era chamada de Magdala, porque era de uma cidade de prostituição. Ela foi liberta de 7 espíritos de demônios, que oprimia aquela mulher na vida sentimental. Ela se prostituía. E essa mulher ofereceu a Jesus um vaso de nardo puro, e derramou sobre os seus pés, lavou os pés de Jesus com esse perfume, enxugou com seus cabelos. E aquilo valia 300 dinheiro, equivalente a mais de 10, 15 mil reais, se fosse no dia de hoje. Ela sacrificou o melhor dela nos pés do Senhor Jesus. É como você que está vivendo um problema na sua vida, está passando por uma luta muito grande. Faça desse momento o melhor momento da sua vida, que isso vai ficar marcado como um dia de glória, porque o milagre não está em o cego passar a enxergar, e sim o cego enxergar sem ver. Enxergar sem ver como? Enxergar que Jesus era o Cristo, e reconhecer que Jesus era o Cristo e adorá-lo, enquanto os fariseus que tinham vistas e diziam: a gente não precisa de milagre, que a gente já enxerga. Jesus disse: assim porque vocês dizem que já enxergam, permaneceis em vossos pecados. O milagre maior não está em Deus mandar maná no deserto, mas está em a pessoa acreditar que Deus vai mandar. Isso aqui é o maior milagre. É o milagre do crer sem ver. Derramar 32 litros de mirra e aloés sobre um defunto significa, para os olhos do mundo, desperdício de dinheiro. Ficar pregando sozinho no ministério, abrir 6 horas da noite e até 8, pregando sozinho, significa desperdício de voz. Para muitos significa desperdício de tarefa, significa perca de tempo, porque tempo é dinheiro. As pessoas não dizem isso, que elas amam mais os resultados monetários.
os resultados dos prazeres da terra do que os resultados celestiais. E estes dois homens não estavam preocupados com honrar a Jesus, talvez em vida, porque eles tinham medo de morrer. Mas quando Jesus morre, eles reconhecem e correm risco também por estarem fazendo esse sepultamento de Jesus, um homem que morre como ladrão. Mas eles agora reconhecem que a hora é agora. Onde ninguém queria cuidar mais do corpo de Jesus, eles escolhem, essa tarefa é nossa. Cuidar de vidas também, pessoas que usam drogas. Hoje eu passei por uma moça que ela é lésbica, vive na cachaça, a casa dela nem porta tem, vive de uma extrema pobreza, e hoje de manhã ela levantou sem beber cachaça, o semblante dela estava até mais apresentável, mas era porque hoje era domingo, ela levantou. Aí eu aproveitei e falei do amor de Deus para ela. Disse: você sabia que Jesus pode lhe dar uma nova vida? Se você fosse escolher nascer de novo, você escolheria viver na mesma vida que você vive hoje? Ela disse: não. Então eu disse para ela: Jesus tem uma vida melhor para você. Vamos ao culto hoje à tarde. Aí fui lá hoje 5h30 para chamá-la. Ela já não estava mais em casa. Mas você sabe o quanto exige de nós ir atrás de uma pessoa como essa para trazer para a igreja? É algo que ninguém quer fazer. Algo que é uma tarefa, missão impossível. Mas essa é a missão nossa. Acreditar em coisas que ninguém acredita. Crer sem ver que o milagre vai acontecer. Então, essa é a ação desses dois homens, Nicodemos e José de Arimateia. E eles fazem isso. Cumprem a sua missão. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Envolveram em lençóis. Não foi com ataduras, foi com lenços. E como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele dia, ou naquele lugar, onde fora crucificado, ou seja, um jardim. E no jardim um sepulcro novo, não era sepulcro velho, usado, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro puseram a Jesus. Agora vamos falar da ressurreição. Jesus passa o primeiro dia no sepulcro, o sábado. Jesus morre na sexta-feira, é colocado no sepulcro no sábado, e vai sábado e vai domingo. No domingo pela manhã, primeiro dia da semana, Maria Madalena, que era a Maria de Magdala, ela foi ao sepulcro de madrugada, domingo ainda escuro. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Porque quando Jesus foi colocado no túmulo, foi colocada uma pedra. E lá foi colocado um selo romano, para não ser violado. Qualquer que quebrasse aquele selo seria punido, podia perder até a vida. Esse selo romano era um lacre, tipo um cadeado. Quem quebra esse selo é o mesmo que move a pedra. Quem moveu a pedra e quem tirou esse selo não foi um homem, foi o anjo do Senhor. Quando Maria de Magdala viu que a pedra não estava no túmulo, ela não chega até o sepulcro lá dentro, mas ela fica assustada porque a pedra já tinha sido retirada. Correu, pois, e foi a Simão Pedro,
ao outro discípulo a quem Jesus amava, e ao outro discípulo, que era João, o escritor desse texto aqui. O próprio escritor escreve sobre ele mesmo. O discípulo amado de Jesus era João. Foi ele que ficou até o final da crucificação. Ele, mais 3 mulheres, as 3 Marias. Maria, mãe de Jesus, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E João, evangelista, que era filho de Maria, mãe de Jesus. Ou seja, João evangelista é irmão de sangue de Jesus, que nasce depois, no casamento de José e Maria. Nasce alguns outros filhos neste casamento. E Jesus não é filho do casal. Jesus só é filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Jesus é diferente. Jesus é gerado de um nascimento de uma virgem, que foi virgem antes do parto e depois do parto. Esse é o milagre do nascimento de Cristo. Se ele não fosse o milagre do nascimento, ele não seria Deus. Seria apenas um homem comum, como os demais, e não teria poder de salvar ninguém. Alguém diz: como é que pode sair o corpo de uma criança de dentro da barriga de uma mãe sem ter um parto normal? Se ele entrou por obra e graça do Divino Espírito Santo, também ele sai por obra e graça do Divino Espírito Santo. Se Deus é capaz de criar um universo tão grande quanto esse, com vários tipos de peixes e animais, e se Jesus foi capaz de dar a vista a um cego de nascença que nem olho tinha, por que ele não é capaz de fazer o filho dele nascer sem abrir a barriga da mãe, sem ser cesáreo e sem passar pelo órgão genital? Isso chama-se poder de Deus. E eu creio sem ver, porque o milagre, ele não é acreditado depois que você vê. Quem vê o milagre sem antes crer, vai apenas encará-lo como algo extraordinário, mas que não significa que ela acreditou para aquilo acontecer. Ela pode censurar, ela pode dizer que é o Satanás que fez aquilo, pode dizer que é o diabo, pode dizer que é o demônio, pode dizer que é bruxaria, pode perseguir até aquela pessoa que fez o milagre, ou que orou para Deus fazer o milagre, melhor dizendo, que ninguém faz milagre nenhum, quem faz milagre é Deus. Existe até um crime chamado, em alguns países, chamado crime de curandeirismo. Quando alguém ora por uma pessoa e a pessoa ficou curada, é chamado de crime de curandeirismo. Porque quem está de fora interpreta aquilo como algo banal, algo perigoso. Então, o milagre não converte ninguém. O milagre não faz a pessoa acreditar, mas ela acredita quando vê o milagre, porque ela já acreditava antes que é possível. Mas quem não acredita que é possível, mesmo vendo o milagre, não se convence. Quem convence o ser humano dos seus pecados não é os milagres, e sim a palavra e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, através da morte de Cristo. Quando ele morre, os homens reconhecem, ele era justo. Nós não vamos jogar o corpo dele no lixo. O corpo dele é diferente. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Uma hora ou outra esse corpo vai ressuscitar. Então, o corpo de Jesus já não está mais no sepulcro. Maria Madalena sai às pressas, coitada, atônita, pensando que roubaram o corpo de Jesus. Ela foi até Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é João,
E levaram, aí disse, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro, quando ouviu isso, saiu com o outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro, os dois correndo. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Quem? João. E chegou primeiro ao sepulcro. Quem chegou primeiro ao sepulcro? João. E abaixando-se, João viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Quando ele olhou, ele só viu os lençóis abandonados. Chegou, pois, Simão Pedro depois, talvez porque Simão Pedro era mais gordinho, botou logo a língua de fora. Talvez o João era mais magro, correu mais rápido. E aí quando Pedro chegou depois, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Enrolado, ó. Alguém que tirou o corpo de Jesus dali, fez um trabalho ainda de cuidado, de enrolar o lençol e deixar no cantinho. E o que acontece? Então entrou também o outro discípulo, que era João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu que Jesus não estava mais ali. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Jesus não morre aqui como um covarde, mas se entrega à morte para cumprir a sua tarefa de dar a vida pelos injustos. Sendo justo, morre pelo injusto. O justo morre pelo pecador. O santo morre pelo profano. O limpo morre pelo sujo. O juiz morre pelo ladrão. O advogado morre pelo bandido. Ele se torna o cordeiro no lugar do sacrifício pela vida dos pecadores. Ele é o primogênito de Deus, ao mesmo tempo que é o cordeiro. Quando no Êxodo, Deus manda que Moisés avise ao povo para matar um cordeiro, para que nos umbrais das portas fosse colocado o sangue do cordeiro, que qualquer que fosse achado o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte que passasse naquele horário da noite, não matasse o primogênito. Jesus aqui é o primogênito de Deus, é o filho mais velho que morre no nosso lugar, é o filho primeiro de Deus. E nós nos tornamos também primogênitos. Era para nós sermos mortos, mas ele morre no nosso lugar, como o primogênito e como o cordeiro. João 1:29, João Batista diz que Jesus é o cordeiro de Deus. Não precisaria mais sacrificar cordeiros, animais, para ter salvação à humanidade, porque Jesus seria o próprio absoluto sacrifício. Alguém pode ter cometido todos os piores pecados, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o escarlate, todavia ele torna mais branco do que a lã. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Jesus Cristo torna mais alvo do que a neve. Era necessário que ressuscitasse dos mortos. Se Jesus não ressuscitasse, o cristianismo seria mais uma seita, ficaria paralisada na história. Mas por causa da ressurreição de Cristo, o cristianismo alcança as veias do mundo e se torna a maior religião
do planeta e a que mais cresce no mundo. A religião cristã tem um Deus que se faz humano, que veste pele humana, que sente dores, aflição, frio, fome, sede, calor, dor, o que é um desemprego, o que é angústia, o que é tristeza, o que é solidão. Ele sente tudo isso, perseguição desde a sua infância até o último momento da sua vida. Ele sofre e ele diz: tenham bom ânimo, sejam corajosos, porque eu venci e vocês também vão vencer. Todos os momentos ele passa. Nós temos um Deus que se faz ser humano e ressuscita, porque ele promete que a morte não será para os seus servos. A morte é para aqueles que não servem a Deus, que não querem comunhão com Deus. O servo de Deus, Jesus diz: quem crê em mim não morrerá, mas viverá. Quem crê em Jesus não morre, apenas desfalece e passa dessa vida bios para a vida zoe, que em grego quer dizer: vida bios é vida terrena passageira, e vida zoe é vida celestial, que emana da fonte eterna, que nunca cessa. Todas as vezes que Jesus diz: eu sou a vida, ele não está dizendo da vida biológica, porque essa é passageira. O reino de Jesus não é uma monarquia que passa durante 4 anos. No Brasil, por exemplo, a república presidencial, que dura 4 anos, um presidente. A rainha Elizabeth durou mais de 50 anos o seu império, morreu agora. O império de Jesus não dura uma década, um século, um milênio, não dura milênios. O reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é celestial, é eterno, glorioso, majestoso. É o império que ninguém pode derrubar. Todos os imperadores morreram e estão com seus corpos, os restos mortais, no sepulcro, talvez ainda, ou virou pó. Mas o corpo de Jesus ressuscitou, e ele promete ressurreição a todos que lhe servem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, está escrito que no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Ei, Jesus falou que quem crê nele não morrerá. Os mortos que estão no sepulcro começaram a ressuscitar, alguns deles, quando o sangue de Jesus pingou na terra. E aí os homens se espantaram, porque sepulcros se abriram, a terra tremeu, e eles disseram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Eles reconhecem e confessam e convencem-se de pecado depois da morte de Jesus, quando Jesus grita tetelestai, que quer dizer está consumado, jogo concluído, chegou o tempo final, eu concluí a obra que o meu Pai veio me enviar a fazer, a obra da salvação. Em nenhum momento amaldiçoou os homens quando apanhou. E aí Jesus aparece ressuscitado para Maria Madalena. Evangelista Pedro não está vendo, o apóstolo Pedro não está vendo Jesus, só viu lençóis. João também não viu. E agora, será que roubaram o corpo de Jesus? E Maria estava chorando, Maria Madalena estava chorando no canto, soluçando. No 3º dia da morte de Jesus, ainda ela chorava. A perca foi grande para ela. Ela chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados onde estava posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira, onde bota a cabeça,
e outro aos pés. 2 anjos, vestidos de branco. E disseram-lhe eles à mulher, Maria Madalena: por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Vejam aqui, que ela está conversando com 2 anjos, e ainda não se deu conta, de aqueles 2 seres, eram 2 anjos. Ela estava tão anestesiada, pela angústia de perca, que ela não percebeu que o céu já estava presente ali. Anjos não são seres terrenos, são seres celestiais. E os 2 anjos estão batendo um papo com ela. A glória de Deus já estava ali, e ela não conseguia perceber que a glória de Deus estava no lugar da desonra, no lugar da morte, no lugar da derrota, no lugar da perca. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Ali Jesus estava simbolizando o pecado. Morre como ladrão por toda a raça humana. Agora a glória de Deus aparece para dizer que não é o fim. Para o lugar de vergonha terá dupla honra. A glória de Deus vai aparecer na sua vida no momento mais difícil da sua jornada. Quando todos te desprezam, todos te caluniam, todos te lançam fora, você sofre ameaça de morte, você sofre desprezo, ninguém te abraça, ninguém te quer, ninguém lembra da data do seu nascimento, ninguém quer nem lembrar que você existe, porque amigos aparecem quando você tem algo para oferecer. Pagar uma conta de cervejada na data do seu nascimento, do seu aniversário, fazer uma farra, chamar todo mundo te abraça, mas quando você quebra, ninguém aparece. Ninguém quer saber se o aluguel está atrasado, se sua conta de água está atrasada, sua luz está atrasada, seu cartão de crédito está rompido, seu nome está no SPC e Serasa. É o lugar de derrota, de vergonha. Ninguém quer saber de você. Maria Madalena está chorando porque perdeu o seu mestre, o seu Salvador. Está ali sofrendo, achando que acabou, está tudo destruído. Mas ela está conversando com 2 anjos. Eu quero dizer nessa noite, talvez você já está tendo a presença de Deus, a manifestação sobrenatural no seu quarto, e você ainda não conseguiu perceber. Você já está liberta daqueles espíritos malignos que lhes oprimia, e você ainda pensa que eles estão ali. Você ainda está pensando que está passando ainda pelo vale da sombra da morte, mas a morte já foi embora. O corpo de Jesus já ressuscitou em você. Os anjos de Deus já desceram. O Espírito Santo já apareceu para você, para revelar a verdade para você. Mas você não percebeu ainda. Você está na atmosfera terrena, na zona terrena da carne, e não percebeu que você já está na zona espiritual. Já está num patamar espiritual mais elevado. Está conversando com 2 anjos. Maria Madalena. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Repare o que acontece. Ela conversa com os anjos, diz que está chorando porque levaram o seu mestre. Aí tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu quem? Jesus em pé. Só que ela está ainda na zona terrena, na atmosfera da terra. E ela não sabia que era Jesus ali.
Ela pensa que aquele homem que está ali, sabe quem? Ela pensou que era? Ela pensou que era o jardineiro, que cuidava do sepulcro e que cuidava do jardim, que era um cemitério de rico, tinha um jardim. Ela pensou que aquele homem que estava em pé de costas era o jardineiro. Ela não reconhece Jesus ressuscitado, que ela está na dimensão terrena. E aí Jesus pergunta: mulher, por que choras? O que buscas? Duas perguntas. Você procura Jesus morto? Ou você procura Jesus vivo? É isso que Jesus está querendo dizer. Tem muita gente que está procurando um Jesus morto. Não faz mais nada. Tem poder de nada. Não faz milagre. Não cura. Não liberta. Não repreende demônios. Não transforma. Não tira a depressão. Não tira estresse. Não cura do cigarro. Não liberta do vício, da cachaça, da cocaína, do LSD, do rupinol, da maconha. Jesus não faz mais nada, está morto. Você está procurando Jesus no estado de morbidão, parado, ou você está procurando o Jesus ressuscitado? Diga assim comigo: eu estou procurando o meu Jesus ressurreto, que vive para todo sempre. Se prepare, porque nessa noite, do lugar de desonra, terá dupla honra. A glória de Deus já desceu sobre a sua casa. A glória de Deus está descendo sobre a sua família, no seu negócio. Aquilo que estava para dar errado, passa a dar certo a partir de agora. Deus vai transformar o teu choro em alegria. Deus está transformando o teu choro. Se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelos rios, não te afundarão. Se passares pelo fogo, não te queimarão, e nem a chama arderá em ti. Você está procurando o que, mulher? Ela cuidando que estava falando ainda com o jardineiro. Tem gente que está pensando que está falando com Jesus humano, que não tem poder de nada, ou que ainda está morto. Disse-lhe a mulher: Senhor, disse ao jardineiro: se tu tiraste do sepulcro, devolve o corpo dele, por favor. Ela está pedindo ao próprio Jesus para devolver o corpo do defunto Jesus para ficar no sepulcro. Ela não acredita que Jesus ressuscitou e nem que tinha possibilidade de ressuscitar. Devolve. Ela ainda está preocupada com o corpo morto. Ela está preocupada com coisa morta. Passado, ó. Deus está trazendo a revelação aqui. Se já passou, o problema já passou, foi ontem, já morreu, perdoa, passa a esponja, limpa, começa a partir de agora, porque agora é novidade. Hoje, aqui, agora, é o culto da ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscita, Ele ressuscita na sua vida, e ressuscita a sua vida também, te transformando numa nova pessoa. Muda a mente, muda o caráter, muda o coração, muda tudo por dentro. Jesus é perito em transformar, em melhorar, em mudar. Noite de ressurreição. Domingo, todo domingo, é o culto da ressurreição. Convide, não pare de convidar seus filhos, seus amigos, seus parentes. Convide. Mesmo que não aconteça o milagre ali, mas convide. Visivelmente, se fosse tudo acontecer visivelmente, não era milagre.
Se tudo acontecesse no projeto que a gente quer, não era milagre. Milagre é algo que foge da lógica, da razão. E aí, o homem que é Jesus ali responde. Disse-lhe Jesus: Maria. Já não chama ela de mulher, chama de Maria. O nome Maria significa exaltada de Deus. O nome dessa mulher era Madalena, porque era Maria era Magdala. E Jesus bota o nome dela de Maria, porque ela é levantada, exaltada por Deus. Jesus se é transformado aqui agora de jardineiro para Raboni, que quer dizer mestre. Ela agora passa a enxergar Jesus não mais como jardineiro, mas sim como mestre. E Jesus passa a olhar para ela não mais como mulher, e sim como Maria, que quer dizer exaltada por Deus. Olha a transformação. O que me chama a atenção é que Jesus não aparece primeiro para João, evangelista, e Pedro, que eram os seus 2 discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas João evangelista foi fiel até o fim. Por que Jesus ressurreto não aparece primeiro para eles dois e aparece primeiro para uma mulher? Para quebrar o machismo judaico, de achar que pela mulher entrou o pecado no mundo, por isso que o mundo vive numa desgraça. Então Jesus ressuscita e aparece primeiro para uma mulher que era perigosa, cheia de demônios, prostituta de carteirinha. Ninguém queria conta com essa mulher, a não ser para a prostituição. Ninguém confiava nela. Mas Jesus transformou-a numa mulher fiel. E aparece para ela, para dizer que por uma mulher entrou o pecado no mundo, mas por uma mulher entra a ressurreição do mundo, através de Jesus Cristo na vida de uma mulher. Dizendo a todas as mulheres que tem jeito para a sua vida, que mulher não é a maldição do mundo, mulher é bênção, porque todo ser humano, para nascer, teve que primeiro morar 9 meses na barriga de uma mulher. Mulher é a bênção do planeta. Jesus quebra, aparecendo para ela, para Maria, exaltada por Deus. Disse-lhe Jesus: não me segure, porque ela queria segurar Jesus, porque ela era essa que tinha lavado os pés de Jesus com unguento de nardo puro. Então Jesus diz: não me segure agora, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ela vai pregar o evangelho do Cristo ressurreto. Nessa noite, o Senhor está te levantando, irmã Margarida, como uma pregadora da palavra do Jesus ressuscitado. Até antes, tu entendias um Jesus morto no sepulcro. A partir de agora, tu entendes um Jesus vivo, que tem poder, tanto para ressuscitar Ele mesmo, depois de 3 dias de morto, como para ressuscitar seus filhos dos pecados deles. Do mundo de trevas, Jesus está ressuscitando a sua casa, através da sua vida, porque tu darás testemunho do Cristo ressuscitado. A glória de Deus se manifestou na sua vida, aqui nessa noite, te dando uma missão, de avisar aos demais que Jesus ressuscitou. Amém? Jesus está falando com você. Leve essa mensagem de Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. O Senhor Jesus ressuscita a tua casa, a tua saúde, as tuas finanças, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.